Tem 20 segundos de delay. Entrou. Já estamos aqui no ar, mas esperando o pessoal chegar aí. O pessoal chegando, tinha que fazer um estudo perfeito hoje sobre a vida do Luiz Antônio Wencker Menezes. Menezes. Né? É isso Filho aí, do Passo Sobrado. Isso, daqui a pouquinho vamos fazer esse bate-papo ao vivo aí, que as pessoas estão esperando aí. Tá friozinho, né? Tu tá onde? Tá bom, tô em Capão da Canoa. Cheguei ontem no Rio Grande do Sul. Pô, tu viesse de Carro, carro? dirigindo. Vim, fiz uma viagem, dormi em Florianópolis. De São Paulo pra cá? Vim. É a segunda vez que eu faço esse ano essa viagem. A outra vez fiz mais lento, dormi em Curitiba, depois fiquei na Ponta dos Ganchos um pouquinho, 3 dias, 4 dias, e depois Tu fixasse vim a Porto mesmo Alegre. tu fixou a residência em São Paulo? Sim, eu fixei a residência em São Paulo. Tu Acho sabe mais que central, né? Tu sabe que nós nem começamos antes, já tá o pessoal aqui. Olha, entrou um cara, acho que é amigo teu aqui, mas eu vou te dar o nome antes da gente começar a bater o papo. Fernando Busatti Machado, abraço humano, eterno Guarani. Tenho grandes amigos em Venâncio Aires, muitos Né? amigos, e no Guarani não pode ser diferente, né? A gente foi campeão gaúcho em 2002, né? Só que tu treinasse o Guarani errado, tinha que ter treinado o Guarani de Bagé, rapaz. Meu time. Daí era muito longe. Para jogar um baguá na Vai. Pedra Moura. O KCA treinou o Bagé lá, meu. O Cassiano treinou muita gente, né? O Chiquinho treinou o Guarani, pô. É Olha. verdade, é verdade. Vocês têm história. Fiz uma amizade muito, muito boa, bonita, com o Luiz Fernando Rosa Flores, em Belo Horizonte. Auxiliar do Anderson Moreira, né? Auxiliar do Anderson Moreira, e por ter trabalhado, né, quase 3 anos e pouco no Cruzeiro, a gente pela proximidade, ele ídolo do Cruzeiro também. 100%. Uma pessoa extraordinária, o Luiz Fernando Rosa Flores. Sabe que o pessoal já está entrando aqui, e eu só vou ler os que estão aqui, para os outros chegarem, e nós vamos começar esse nosso papo aqui, que eu não quero saber de futebol contigo, vamos falar de bastidor, vamos contar histórias, vamos lembrar do nosso amigo Bagestan, que era do SESI, Sérgio né? Sérgio Bagestan, de Estrela. Olha aqui, já entrou. Baixa um pouquinho para mim aqui. Quero ver quem é que já entrou aqui. Olha aqui. Entrou o Vinícius Castro. Estou aqui com o Gilberto. Alô, pessoal do Sesc aqui, ó. O gerente e o subgerente do Sesc Campestre aqui. Abraço, Bosco e Mano. Esse teu amigo aí, o Fernando Busatti Machado. Abraço, eterno Guarani, mano. José Brizola aí, Brizolinha. Brizola vive, Brizolinha. O Arioldo Roldan, um amigão nosso. Boa noite, Bosco. Mais uma ótima escolha. Um treinador com história e relevância. Adriano Pacheco, boa noite. Essas feras. Abraço, João. Abraço. Neuza Rosa, boa noite. Buenas noites. César Passos, boa noite. Grande abraço. Espero um dia vê-lo treinando o Inter aí, mano. Para ti. Olha aí. É assim, Gilberto Luiz Braga, que é o gerente lá do Sesc. Um abraço. Rapaz. César Passos, Vitor Miguel Leal Ferreira, Mário Fonseca Júnior, grande Mário, meu grupo da Redenção, trabalha na FASC, tá trabalhando muito agora nessa pandemia aí. Mano 2005, eterno, Diego Pinheiro, Tiago Mansky, mais um grande programa. Rapaz, vamos lá então, cara. E eu até vou iniciar pelo assunto que tu falasse aí do Luiz Fernando Rosa Flores, o Bolinha. O irmão dele era um grande lateral, o Hernani, infelizmente faleceu. E quando ele foi jogar no Cruzeiro, ele era sócio do Nonato lá, eles não tinham uma construtora lá? Tinha uma construtora. Luiz Fernando Rosa Flores. Olha só os craques que o Guarani de Bagé, aliás, é o único time do interior 2 vezes campeão gaúcho, hein? Não tem outro. É na década de 20, mas foi. Olha aqui, ó. O Calvete, campeão mundial pelo Santos do Pelé, 62, 63.
Depois o Vicente, quarto zagueiro. Depois o André Luiz, já que tu já era treinador. Já. O Branco. Mais antigamente, o Tupanzinho para o Palmeiras, o Enio Chaves para o Palmeiras. Acho que o Enio Chaves jogou no Caxias também. Luiz Fernando Rosa Flores. Olha, cara. O Guarani, olha, revelou grandes ídolos, cara. E o Luiz Fernando, até pensei que ele não tinha perfil para isso, mas ele tem perfil, ele é auxiliar do Anderson Moreira, né? É auxiliar do Anderson Moreira já há bastante tempo e um cara assim de alto nível, né, no nosso meio, porque não é fácil ser segundo treinador ou ser assistente treinador, tem que ter muito caráter para ser segundo treinador. Porque você tem conhecimento, você tem vivência, você tem relação, mas o treinador principal é outro, né? Ele que toma as decisões, ele que fica à frente de tudo nos momentos mais importantes. Então, para ser segundo treinador, o sujeito tem que ser extraordinário. E o Luiz Fernando Rosa Flores vem provando que é esse cara. Aí, Vlad Salles, olha aí, até o meu genro entrou aqui, mas eu tô no bico dele, mano. Tô no bico dele também. O meu genro entrou aqui, Vlad. Vitor Dalferte, abraço aos amigos, Cristiano e Vidor, isso aí, Bosco, ótimas lives. João Carlos Lourenço Moura, abraço, Bosco, é o Palito, olha o Palito de Santa Cruz, deve ser o Palito de Santa Cruz, ou o Palito, um amigo meu que trabalhou na Corag aqui. Bota aí, Palito, se é o Palito de Santa Cruz, ou é o Palito aqui da Corag. Olha, conheço dois palitos em Santa Cruz do Sul. O Palito que trabalhou muitos anos no Futebol Clube Santa Cruz. Claro que era centroavante, fazia gol, né? Isso, como dirigente depois, e a gente se enfrentou a maior parte do tempo como adversário, porque eu trabalhei muitos anos no Guarani de Venâncio Soares e jogava na base contra ele. Então é bem provável que seja esse Palito. O Nereu Maidana aqui, abraço, Bosco, vem aí o Mundial de Futebol de Areia Raiz. Ô, Nereu Maidana, só escreve aí para nós quando vai ser isso aí, porque até agora o futebol tá parado aí, cara. Adriana Silva, oi, sou o Matheus, tenho 10 anos, sou amigo da Geisa do Carmo. Olha, doutora Geisa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alô, Matheus, 10 anos, olha aí. Marivane, parabéns, Mano Menezes, parabéns, João Bosco Vaz, muito bom. Cléo Rosa, essa é Bambas da Urgia e gremista. Grande Mano Menezes. Rubens Serna, Camila Rodrigues, boa noite. Que me diz sobre o aumento de salário dos vereadores? Querida, não tem aumento de salário de vereador. Quem te diz está errado. Não tem, não existe isso. Estão viajando, e aqui é futebol. Rubens Serna, 2 grandes, ao vivo. Cléo Rosa, Antônio Augusto Silveira Martins, que eu te falei, que é o meu primo, que foi gerente do Daire em Santa Cruz, lá. Nos conhecemos na loja do desportista do João, em Santa Cruz. Muito meu amigo. O João é um colorado e que quase me causou um problema quando fui dirigir o Grêmio, né? É mesmo? Eu com frequência ia na loja do esportista tomar chimarrão com os meus amigos. E um dia a Gazeta foi fazer uma matéria. É forte lá, a Gazeta de Santa Cruz, né? A Gazeta é forte lá. A Gazeta tinha jornal e a rádio. E foram fazer uma matéria e tiraram uma foto, eu tomando chimarrão com a cuia com o distintivo do Internacional. E como sempre, tem alguém, né, com o bichinho ruim aquele, quis usar essa foto depois quando eu assumi o Grêmio para ser treinador. Então, tu te lembra que grande aconteceu? Abraço aos meus amigos. Tu te lembra que aconteceu isso, acho que no Internacional, com o Pedro Rocha? Pedro Rocha veio treinar no Internacional. Com a casquinha de sorvete. Com a casquinha do Grêmio. Era um picolé, eu acho. Na praia. Aí na praia? Casquinha de sorvete. Acho que era casquinha de sorvete. Que era do Grêmio, né? E aí eu não sabia dessa rivalidade, né? E aí já foi... Porque é bem provável que quando ele pegou o sorvete, ele não estava prestando atenção nisso, né, Bosco? Claro. E da mesma maneira, como eu estou tomando chimarrão na casa de um colorado, é bem provável que a cuia seja de colorado, né?
Se eu tivesse, se eu tivesse na casa de gremista, provavelmente a coisa teria o sentido do Grêmio. Olha aqui, E aí, cara. passado um tempo depois, tive que conviver com isso aí. Deu um probleminha aí, tivemos que trabalhar nos bastidores. Luiz Roberto, boa noite, boas, com o Mano Menezes, estamos aí na audiência e vamos que vamos, ótima live para vocês. Júlio César Cavalcante Lopes, Bosco, abraço, manda outro pro Mano, o Julinho, amigo aí. Adriana Muito Silva. obrigado. Igualmente. Oi, Mano, tu Igualmente a pretende todos. ser técnico de algum time do Brasil? Claro, ele está no mercado aí, tá todo mundo futebol parado. Antônio Augusto Vieira Martins, bom ouvir o respeito do Mano Menezes pelos auxiliares técnicos. Sandro Luiz Rodrigues da Silva, é o filho do Zeca Sapo, do Zeca Rodrigues. Grande lateral, hein? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. O Sandro é um dos empresários. O Sandro é um dos empresários do Alisson, não é? Do goleiro. É? É um. E grande figura do Grêmio, né? O Zeca, né? Durante muitos anos trabalhou no Grêmio. E ele foi campeão do mundo como auxiliar técnico do Valdir Espinosa, né, cara? Exatamente. Milton Kogo, que cinegrafista, jornalista. Bosque, mano, mais uma live de sucesso. Paulo César, abraço para o Mano. PC de Atlântica, grande amigo. Que maravilha. Estão vendo aí. Paulo Ricardo Martini, abraço. Agora, como é que é essa relação que tu falaste do segundo treinador? Como é que o treinador principal escolhe, cara? É pela confiança, pela afinidade, é o amigo de infância? Como é que funciona isso? Bom, eu vou contar a minha experiência com o Sidney Lobo. Nós trabalhamos no Rio Grande do Sul durante muitos anos e quando você trabalha em times menores, na época você não tinha auxiliar. Você era o treinador, tinha um preparador físico, tinha um treinador de goleiros e deu. Então, eu fui trabalhar no Irati, do Paraná, foi a primeira vez que eu saí do Rio Grande do Sul. Isso foi no ano de 2003. Quando eu estava no Irati, nós fomos jogar a Série C do Brasil. E nós precisávamos um lateral direito, e eu conhecia o Luizinho Neto, que foi meu jogador no Guarani de Venâncio Soares na base, era natural de Cachoeira do Sul. Que jogava bem. Clube, jogava bem. Muito. Né? Jogou no Atlético Paranaense, passou em Porto Alegre, né? Teve no Inter, não teve? Luizinho Neto? Acho que sim. Teve? Acho que sim. Acho que passou. Acho que sim. Uhum. E fomos contratar o Luizinho Neto e o Sérgio Malucelli, que era o dono do time. Até hoje, não, né? Que... Até hoje eles mandam. Só que agora foi para Londrina, né? É verdade. Mudou o clube para Londrina. E aí o Sérgio me sugere contratar o Sidney, que também estava sem clube. Tinha jogado no Paraná Clube, onde foi multicampeão, na grande fase do Paraná Clube. E nós contratamos o Sidney junto com o Luizinho Neto. Quando contratamos, o Sidney já estava aí na reta final da carreira, teve a velha lesão de jogador velho, né? Panturrilha. E acabou não jogando comigo. E isso proporcionou que a gente se conhecesse melhor em outros aspectos. Como ele não estava jogando, a gente conversou muito sobre futebol, eu vi o conhecimento dele sobre os jogadores, sobre o mercado de Paraná para cima, né? O Cid foi formado no São Paulo, jogou com o Tele, foi volante no São Paulo naquele tempo, né? De um dos grandes times de São Paulo. Ele é gaúcho? Não, o Sidney é paulista. É paulista? Jogou muitos anos no Juventude, mas ficou aí 6 anos no Rio Grande do Sul, mas é paulista. E saio do Irati e venho montar o 15 de novembro de Campo Bom, o 15, terceiro colocado da Copa do Brasil de 2004. Quando eu venho montar o 15 de novembro de Campo Bom, pela primeira vez na minha vida eu podia ter um auxiliar, porque o 15 já tinha uma boa estrutura de clube e permitia que fosse assim. E eu me deparei com essa dúvida de quem eu escolheria para ser o meu auxiliar. E lembrei do Sidney. Disse, olha, eu conheço o mercado de Santa Catarina para baixo,
E o Sidney, pelo que eu vi, tem um bom conhecimento, tem uma personalidade boa para exercer essa função, tem conhecimento, está chegando no final da carreira, conhece o mercado para cima, e é importante demais conhecer o mercado. Para treinador de futebol, montar time, é importante demais. E eu fiz o convite a ele. E aí demorou 2 semanas para me responder. Não levava fé. Não levava fé. Como o Paulo Roberto Falcão disse uma vez, o jogador de futebol é o único que morre 2 vezes, né? É verdade. E a decisão de parar de jogar futebol, ela é muito dura para um jogador. E ele tinha que, para aceitar esse meu convite, tomar a decisão de parar. E aí consultou todo mundo, consultou o Carlinhos Neves, consultou o falecido Caio Júnior, todo mundo. Até o seu Minelli, ele consultou, que tinha sido treinador dele no Paraná Clube. Porque aquilo era uma angústia tomar essa decisão. E aí, faltavam 2 ou 3 dias para que a gente assumisse o 15 de novembro Campo Bom, eu liguei para ele e disse: Cid, vou te dizer uma coisa, eu sei que tu está em dúvida, eu sei que é duro demais, mas eu quero te dizer o seguinte, tu vai jogar mais 2 anos de futebol. Não vai ganhar mais dinheiro nesses 2 anos, vai passar raiva, porque tu já está numa reta final, as pessoas vão te questionar, vão discutir se tu tem capacidade mais ou se tu não tem, vão jogar na sua cara que você está ficando velho, e talvez daqui a 2 anos, quando tu parar, tu não vai receber esse convite que eu estou te fazendo, porque essa transição também é muito difícil. Eu disse assim, então, é isso, a situação é essa. E aí decidiu, estamos juntos até hoje. Estamos juntos até hoje. E essa foi a história da escolha. A escolha privilegiou um conhecimento de mercado, né? E a personalidade da pessoa, porque não é fácil, né? É uma relação de confiança muito grande, é 110% de confiança, eu falo, não é nem 100%. Né? E ter uma pessoa que tem uma índole parecida com aquilo que eu acredito que deva ser para você trabalhar num mundo tão duro como é esse nosso, de tantas tentações, de tantas coisas que se ouve, e passar ao largo e ser vencedor como a gente conseguiu ser. Tu vê, entrando dezenas de comentários, sabe que nós estamos agora com 140 pessoas ao mesmo tempo nos assistindo aqui, olha só. E recém a gente iniciou. Gilson Passos, dando uma chegada, estou também em outra live. Esquema Tri, alô Dalmir, alô Grupo Farinhada, Esquema Tri, Farinhada, Adriana Silva, um abraço, Gilson, Sarita Beiro Sabe, amiga de Bagé, abraços. Luiz Marasquim, Abrianos, boa noite, Bosco, Mano Menezes, Alexandre Algério, da Sojipa, parabéns pelos 30 anos do programa, Bosco. Lembro da tua festa do esporte, que homenageava, fazia na Sojipa, né? Que eu ia fazer agora, né? Mas a pandemia pegou, né? Aí, Souza, já estou ligado junto com a Roberta, live, grande amigo. Quem mais? Renato Mate, meu compadre. Mano foi um dos grandes injustiçados pela CBF. Pede para ele contar a história. Tem muito bastidor aqui, hein? Eles estão curiosos aqui. Dejair Oliveira, grande abraço, Bosco, assistindo. Barão de Andrade, parabéns pelos 30 anos. Bosco, não, não sou eu, já tenho 60. 30 é o programa, né? Jaime Flores, abraço. Wilson Mastella, rapaz, o Jacaré, foi juiz de futebol, Mastella. O árbitro. Árbitro, é isso aí, mano. Foi quantas vezes te aplicou lá, hein? Da Federação Gaúcha de Futebol, arbitrou muitos jogos meus. Wilson Mastella. Aqui, dá um abraço no Mano, lembra da saudade dele como centro médio do Guarani de Venâncio. Cada enxadada era uma minhoca, bons tempos. Olha o Mastella dizendo isso, hein? Hein? Ficou, a tua imagem ficou um pouquinho fora do ar para mim. Pode repetir, Bosco? O Mastella dizendo aqui, ó, que tu de centro médio, cada enxadada saiu uma minhoca. Bons tempos. Cada um usa as armas que tem, né? Né? Depois tu vai contar. Começou de atacante, teu pai de treinador, aí não deu, teu pai te puxou um pouquinho para o meio campo, não deu, aí tu fosse para zagueiro. Tu vai contar isso agora. Aí. Flávio Fiorinho, olha o Fiorinho aqui, tá ligado? Daqui a pouco o Fiorinho vai estar no programa
do Cadu Oliveira, ali na RDC TV, 524 canal. Um abraço aí, Cadu. Um abraço, Fiorinho, pessoal aí. Neurilene Crai, Neurilene, que jogou, zagueira. O zagueiro. Dona Ivone Figueiró, aqui, esposa do Pedro Ário Figueiró. Soninha Correia, um abraço. Paulo Ricardo Martini, o mano é gente boa. Quando terminar essa pandemia, tem que levar ele lá na Ilha dos Navegantes. Vamos lá, nós vamos levar lá no Navegante São João. Volney Alves, baita apresentador, João Bosco, obrigado. Quem mais aqui? Vamos embora. Flávio Fiorim, Gilson Passo de novo. Emerson Kronbauer, esse é filho do Ingro Kronbauer, que foi juiz também. Te aplicou também, não? Apitou jogo meu. Vou te contar. Te aplicou? Não. Vou contar rapidamente uma passagem com o Mastella. O Mastella está apitando Passo Fundo e Guarani de Venâncio Aires. Numa quarta de noite em Passo Fundo. E tá 3-1 para o Passo Fundo. O centroavante do Passo Fundo é o Cláudio Freitas. Lembra? Claro. Sobrinho do Alcindo. Sobrinho do Alfredo Marta dos Freitas. E eu olho para o Mastella e pergunto para ele quanto vai ser de acréscimo. Ele fala para mim 4. Eu falei, só 2. Porque eu só podia tomar o quarto, não ia virar o jogo do Passo Fundo de jeito nenhum, tomando 3-1. Já estava bom. Fechamos por 2 minutos. Ele achou muito engraçado e vai lembrar dessa história aí. Wilson Marcelo, aí, Jacaré, tem história também. Marcelo Martins, queremos as histórias capciosas. Maicon Colombo, show. Cristina Gavião, aí, Cris, dá um abraço no Gilmar aí. Sérgio Moreira, caçador, Santa Catarina, o Cebola, abraço desse admirador. Volney Alves, Maurício Dias, mano, quero ver treinar o Inter. Marcelo Campos Afonso, esse é o Marcelão, cara, meu amigo de Bagé, hoje ele é o gerente geral de esporte do Sesc, Rio Grande, foi goleiro do Bagé e do Brasil de Pelotas, Marcelo. Ana Maria, show. Nilson Schmidt, sabe quem é? O Chimia, filho do Jaime Schmidt. Sei. O pessoal está entrando todo aqui. JP Alemão, grande abraço. Ivan Roberto de Souza, aí, mão furada. Esse é goleiro, sobrinho do Pedrada, que foi centroavante. O Ivan Roberto de Souza, o mão furada. Diego Caetano, melhor técnico do Brasil. Gilson Passo, o Mastelo, perna de pau do Grupo Santos Expedito. Eles têm um time aqui no Clube Geraldo Santana, olha só, eles estão tudo ligados aí. Cara, fala um pouco assim, o seguinte, cara, tu fosse jogador amador, né, que não tinha profissional naquela época, aí depois tu fosse fazer educação física na Unisc Santa Cruz, e tu começasse como técnico no SESI, é isso? Não, no Guarani de Venâncio Aires, no Sub-20 do Guarani de Venâncio Aires. Minha história é a história como da grande maioria dos meninos da época, né? Todo mundo queria ser jogador de futebol, era o sonho de todo mundo. As situações, as condições eram muito difíceis, né? Mas eu comecei na origem do futebol, que é a várzea. É lá onde tudo começa. Inclusive o sentimento que eu trago de amor pelo futebol vem daí, né? Ensinado pelo meu pai era presidente do clube, treinador, era tudo. E a gente ajudava muito também a melhorar as condições para poder jogar, para ter um campo melhor, cortávamos a grama, marcávamos a grama, fazíamos o que os meninos na época faziam, porque você também não tinha muita outra coisa para fazer numa localidade pequena, numa vila como era Passo Brado, era 2º Distrito de Rio Pardo. Mas aquilo faz você ter amor pelo futebol, né? Que eu acho que é o sentimento mais nobre e que faz com que a gente nunca perca o rumo, né? Nessas andanças, nesse caminho longo que conseguimos traçar aí pela vida do futebol profissional. Então,
eu jogava no segundo quadro, né? Quem ia da várzea sabe, tem o segundo quadro, tinha o segundo quadro e o primeiro quadro. Então, os meninos começavam no segundo quadro, você jogava preliminar, das 2 às 4, depois das 4 o time principal entrava. Aí depois você vai ascendendo um pouquinho, aí você fica no banco do primeiro quadro, e assim vai indo. E eu comecei como centroavante do segundo quadro. Fazia gol, era esperto, tudo, mas não tinha qualidade, era meio lento. E não foi meu pai que me puxou para volante, não. Foi o seu Marino, que depois veio a ser já um treinador um pouco mais especializado, já tinha mais conhecimento. Também trabalhava no Dair, né? Então veio para Sobrado na equipe de trabalho do Dair, e aí daqui a pouco virou o treinador do Rosário, o nosso treinador. E aí me puxou para volante. Eu fiz um jogo lá, ele gostou, e aí fui indo, depois virei quarto zagueiro. Aí fui para Venâncio Soares, joguei no Guarani, Venâncio Soares. Cheguei a jogar um ano de profissional no Guarani, porque o Guarani foi campeão amador do estado em 88. Tu que fez o gol de pênalti, né? Fui eu que fiz o gol do título do Guarani, contra a Associação Sapiranga. Foi de pênalti? A decisão foi para os pênaltis. O título foi decidido nos pênaltis. E aí aquilo deu uma empolgada, foi o que fez o Guarani voltar ao profissionalismo. O Guarani lá no passado já tinha tido equipe profissional, mas aí, como muitos, né, voltou a ser amador, as condições financeiras muito difíceis, a gente organizou, a coisa andou, esse título fez o Guarani voltar à segunda divisão, jogou 89, bateu na trave, perdeu para o Ipiranga do Poleto, falecido Poleto, Ipiranga de Erechim, e no ano seguinte subiu, 90, né? Subiu com, se não me engano, o Cacau. Grande, Cláudio de Jair, grande volante. Isso. Então subiu com o Poleto e depois fez a campanha maravilhosa com o Cacau. Acho que foi isso. E aí a coisa andou e eu entendi que eu não tinha capacidade para ser um grande jogador de futebol profissional. Fui fazer a faculdade de Educação Física em Santa Cruz do Sul, na Unisc. E aí, paralelamente, eu trabalhava no SESI, organizando competições esportivas para os funcionários da indústria. E tinha um terceiro emprego logo depois, um pouquinho mais à frente, vim a ser convidado pelo pai do André Dering, goleiro do Internacional, que era o treinador do Sub-20. O André Doren. Foi o goleiro do Inter. Do Cruzeiro também, né? E o goleiro do Cruzeiro. O pai do André era o treinador do Sub-20 do Guarani. E aí me convidou para ser assistente dele. Para ajudar, na verdade, né? E aí eu fui, fazendo a faculdade de Educação Física, comecei a fazer. No ano seguinte, o pai do André disse, olha, eu vi que tu tem jeito para esse negócio aí, tu assume a equipe. Isso era 1993. E aí eu assumi a equipe e fiquei lá 93, 94, 95, 96. 97 eu dirigi o Guarani profissional, minha primeira equipe profissional na segunda divisão de profissionais. Erni Marola, gostaria um dia de ver o Mano, treinador do meu Inter, dizer. Olha aí, mano, pessoal aí chegando aí. Junara Mello, a Junara tá lá em Natal, rapaz. Boa noite, Bosco, boa noite. Turiaçu, aí, Turi. Diz pro Mano contar sobre as bolas da categoria de base do Inter que não vingaram na época dele. O Turiaçu, esse aqui, o pai dele é o Nelson Silva, que fez o hino do Internacional. Fez o hino do Internacional. Depois eu vou querer saber quantos desses guris aí que viraram boleiro passaram pelas tuas mãos nas categorias de base do Internacional. Flávio Souza, parabéns, Bosco, pelos 30 anos do programa. Comentar futebol se a sua presença não existe. Olha aqui, o vereador Cássio Trogildo. Parabéns, amigo Bosco, pelos 30 anos de programa.
comemoração em alto estilo, com essa live com o Mano Menezes, Cássio Trujillo, foi conselheiro do Inter, acho que ainda. Pedro Melo, narrador esportivo, assistindo aqui em Belém Novo, um grande abraço ao amigo Mano Menezes. Alexandre Mate, olha, a família Mate invadiu aqui. Oi, mano, quando você vai voltar para o Grêmio? Maurício Dias, de Bagé, alô, minha terra, Bagé, quero ver você no Inter. Christian Marques, boa noite. Vera de la Flora, parabéns pelos 30 anos. Neurilene, o Mano começou no Júnior do Guarani em 1996 como treinador. Luiz Antônio de Gianpietro. Paulo Ricardo Melo, olha o Melo aqui, cara. O Melo é coordenador da BOG Arquibancada Colorada e é o que representa o Salgueiro do Rio de Janeiro aqui. Bosco, o primeiro treinador que eu vi tentar tirar os meninos das categorias de base, a mania de imitar as coisas ruins dos boleiros, tipo fingir lesão, uma bronca exemplar do Robertinho, nunca mais esqueci. Olha aqui o cabeção que tu falou há pouco, José Alberto Andrade, olha aqui. Isso, Alberto. Né? Alô, mano, quero conhecer a Quatro Linhas, grande profissional, sou fã, baita amigo, abração. Olha o Zé Alberto aí. Zé Alberto, a última vez que vi o Zé Alberto, acho que foi na Expo Inter, e aí prometi a ele que vou levá-lo na Fazenda Quatro Linhas, que a gente tem aí em Guaíba, para comer um churrasco. E estou devendo, vou pagar essa promessa aí, pode ficar tranquilo. Sabe que nós fizemos uma live na quinta-feira, o Zé Alberto, o Nobrinho, eu e o Rubens Cardoso. E aí o Zé Alberto falou que tu tá criando cavalo crioulo agora, é isso? A gente tem uma fazenda faz 5 anos e a nossa raça de gado é Angus, né? E todo fazendeiro tem o sonho de criar alguns cavalos crioulos, né? Não pode ser muito, porque senão o dinheiro vai embora. Cavalo é um hobby que a gente tem que ter dentro dos limites, então vamos sair daqui uns tempos aí, com o respeito muito grande que a gente tem que ter dentro do meio que a gente entra, como eu, e que é muito tradicional, como o cavalo crioulo, né? Já produzi alguns cavalos de nível bom, com o respeito que tem que ter da raça. Quem me trouxe para o cavalo crioulo foi a Camila, minha filha. A Camila, durante muito tempo, aí foi as relações públicas da BCC. Uhum. E aí a gente foi criando gosto pela coisa, e então estamos dando os primeiros passos aí. Quero dar um abraço na minha colega jornalista Camila Menezes, que foi a facilitadora desse nosso encontro aqui. A minha filha, a Gabriele, também é jornalista, estudou com ela, são muito amigas. Agora, quando tu vai para a estância lá, tu bota e bombacha, não? Ou bota uma... Verdade. Ou tu bota uma bombacha com alpargata? Também. Meu falecido pai, o seu Omar de Sá Menezes, dizia sempre que alemão de bombacha é um perigo. Vem cá, meu, por que tu virou mano? Mano de irmão mesmo, né? Eu tenho uma irmã que é 1 ano e 1 mês mais velha do que eu. Então, quando eu nasci, nasceu mano da casa, ficou mano pro resto da vida. E depois, quando eu virei treinador, acrescentei o Menezes para ter uma certa pompa, né? Vem cá, rapaz, tu sabe que eu fui ler um pouco sobre a tua vida no Dr. Google, embora a gente tenha uma boa relação, né? Aí eu fui ver, e eu não lembrava, cara, tu fosse escolhido pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes. Bola cheia isso, né? Foi no período da seleção brasileira, né? O Brasil tinha sido escolhido como sede de uma Copa do Mundo, então, dentro da visão que as pessoas têm, provavelmente o treinador da seleção estava entre as pessoas que iam influenciar muita coisa naquele período. Mas coisas da mídia, né? Coisas que envaidecem, mas que você sabe que são transitórias e não pode deixar isso subir para a cabeça, senão
a gente se atrapalha aí na caminhada. Pois é, rapaz. Como é que foi essa tua transição? Exatamente isso aí que tu está falando agora. Poxa, treinasse o Irati, treinasse o Guarani de Venâncio, 15, né, de Campo Bom, o Brasil de Pelotas, né, onde eu iniciei como repórter também, porque eu sou de Bagé, mas eu fiz jornalismo em Pelotas, que não tinha jornalismo em Bagé. E quando eu me formei em 79, o Brasil tinha um timaço, cara, o Laone Luz era o treinador. Era o Sérgio no gol, acho que o Sérgio era até de Santa Cruz, cara. O Luiz Carlos, um sarará, que era lateral do Gaúcho, Passo Fundo. Não era o Serginho? Não, goleiro? Sérgio. Um alto. O lateral direito era o Luiz Carlos, o sarará, que era de Passo Fundo, que foi para o Brasil. O Renato Kogo, o Renato Mineiro, um cara que veio do Santos, e o Clóvis, que era do Júnior do Grêmio aqui. O meio-campo era bom, cara. O Doraci, o Paulo Garça, que tinha jogado na base aqui, que jogava no Paraná, e o Dejair, na lateral de meia esquerda. O ataque era o Flecha, olha só. O Valdeci, que era centroavante do Esportivo, que foi jogar lá, o primeiro jogador que eu conheci que jogava com lente de contato, cara. E na ponta esquerda, o Tadeu Silva, cara, que jogava muito, 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 muito. E aí eu quero te perguntar isso o seguinte, cara. Tu saiu desse teu mundinho para o mundão, né? Que é a seleção brasileira. O que te passou assim pela cabeça? E eu vou te contar uma história minha. Eu fui secretário da Copa aqui, cara. Pô, de repente eu comecei a conviver com o Pelé, conviver com todos, com Platini, né? Cada reunião da FIFA que eu ia, tinha esse pessoal. Um dia tô na África, velho. Acordei de manhã, um espelho enorme, saí do banho, tô me secando para uma reunião, me olhei assim, cara. Aí eu olhei, parei e disse assim, pô, saí de Bagé, queria ser jogador do Guarani ou do Bagé, virei jornalista, olha aqui, eu tô no outro lado do mundo fazendo a Copa do Mundo, cara. Aí eu parei e disse assim, Bosco, menos, porque isso aí vai passar, isso aí vai ter um fim e tu vai voltar a ser o que era antes. Terminou a Copa foi 100%, escolhido aqui a melhor sede das 12, sem nenhum problema. Eu fiquei 2 anos sem a estádio de futebol, cara. Voltei para minha insignificância. Como é que tu enfrentou isso? Eu digo sempre que a gente aprende muito na caminhada, né, Bosco? Eu tive uma experiência no 15 de novembro de Campo Bom, bem cedo, que me ensinou rapidamente, em 2 semanas, o que era o futebol. O 15 de novembro faz uma campanha histórica na Copa do Brasil, de 2004, e vem atropelando todo mundo, né? Pegou a Portuguesa Santista, empatou em Campo Bom, empatou 2-2 lá em Santos, e passou no gol diferenciado. Pegou o Vasco da Gama no segundo adversário, empatou em Campo Bom, não podia tomar diferença de 2, senão não tinha o segundo jogo. Foi a São Januário, ganhamos de 3-0 do Vasco da Gama em São Januário. Depois pegamos Palma de Tocantins, Americano de Campos primeiro, depois Palma de Tocantins, cruzamos com o Santo André na semifinal. O 15 estava na semifinal da Copa do Brasil. O pedido que me fizeram é que passasse a primeira fase. Já estava na semifinal. Só quero te interromper por causa de uma coisa aqui. Vai seguir. Olha só quem está nos assistindo em Criciúma, cara. Que depois começam a entrar os comentários. Valdomiro Vaz Franca e a dona Natália, cara. Olha só. Grande. Dona Natália, um beijo. Valdomiro, um beijo no teu coração. Tem história esse homem? Tem. Falando em gente, em humildade, em pessoa, né? Acho que a gente pode sintetizar aí no Valdomiro, aquele cara que nunca mudou, tendo conquistado tudo que conquistou. Então, voltando ao 15... Aqui, ó, o Hélio Carraveta aqui tá te mandando um abraço. Um amigo meu aqui que trabalha com ecoterapia, o Sandro Fernandes, cavalo crioulo é igual a cavalo amigo. Ele tem uma ONG chamada Cavalo Amigo que trata as crianças, né,
com ecoterapia. Agora te libero para falar. Tá. E aí né, jogamos o primeiro jogo da semifinal em São Paulo, ganhamos do Santo André 4-3 no Pacaembu. Estávamos ganhando de 4-1, tomamos 2 gols no final, mas assim mesmo ganhamos de 4-3. Quer dizer, vamos vir jogar o jogo de volta com a vantagem de ter ganho fora para ir à final da Copa do Brasil. O jogo foi no Estádio Olímpico, porque o 15 não podia mais jogar em Campo Bom pela capacidade do estádio. Entre esse primeiro jogo da semifinal e o segundo, se passaram 15 dias. O jogo não foi imediatamente na outra semana, sabe? Então ficou um tempo grande para a gente jogar o segundo jogo. E aí, tu sabe, a imprensa de todos os lugares quer saber quem é esse 15 de novembro de Campo Bom. O time do Correio, que nem o torcedor do americano, que ele jogava todo de amarelo, né? Calção amarelo, cabelo amarelo, o torcedor atrás de mim empurrando uma bicicleta lá em Campos. Não acredito, o americano perdeu para o time do Correio. Achei extraordinário. Mas aí todo mundo queria saber, e a imprensa e o Mano Menezes já passa a ser o treinador que é a nova revelação do Rio Grande do Sul, e aí já vai para o Inter, já vai para o Grêmio, já vai para isso, já vai para não sei o quê. Acho que devo ter concedido aí umas 20 entrevistas, coisa que não era normal para mim naquele momento. Vamos ao jogo, perdemos para o Santo André por 3-1, o jogo no Estádio Olímpico. Meu telefone não tocou nas próximas 5 semanas. Então esse é o futebol. Esse é o futebol. Esse é o primeiro aprendizado de que você não pode mudar de acordo com o cargo. Você não pode mudar de acordo com o resultado. Você não pode mudar de acordo com um monte de coisa. Porque o que vai ficar é a essência do negócio, né? E a essência é o que você é, os valores que você tem. Esses vão te levar. Esse não deixa você sair do caminho, mesmo que tenha, né, os tropeços, mesmo que tenha as derrotas duras, mas também não deixa você achar que é o melhor de todos quando as vitórias acontecem. Então isso sempre ficou claro para mim, né? Você está técnico da seleção brasileira, você está técnico do Grêmio, você está técnico do Corinthians. Amanhã ou depois você pode não estar em nenhum desses lugares, e se você não se respeitou e não respeitou as outras pessoas no momento que você esteve lá em cima, as pessoas não vão te respeitar quando você está lá embaixo. Então eu acho que esse é o caminho para a gente seguir em frente. Como é que é esse ambiente de seleção? Os últimos treinadores aí são gaúchos todos, né? O Filipão, 2 vezes, o Tite, o Dunga, 2 vezes, o Falcão já tinha sido, o João Saldanha tinha sido, o Oswaldo Brandão tinha sido, coisa e tal. Um desses, né, que esteve lá me disse, olha, o torcedor não sabe as nossas dificuldades e a gente também não pode passar. Muitas vezes a gente convoca o jogador, liga, e o jogador não quer ser convocado, porque ele já está ganhando um dinheirão, tem que vir da Europa para cá num voo, viaja a noite toda, fica aqui segunda, terça, viaja de novo para ir jogar não sei aonde, né? Como é que funciona isso, cara, para convencer o jogador? Bosco, minha passagem na seleção, graças a Deus, não teve isso. Tivemos um episódio de um jogador que pediu para ser desconvocado, ou que não se apresentou para a convocação, que foi o Mário Fernandes, lateral do Grêmio, que inexplicavelmente não quis ir. Tá? Entre um jogo e outro, a gente estava convocando os jogadores para jogar aquele superclássico com a Argentina, e a gente convocava só jogadores que jogavam no Brasil e na Argentina para fazer aquele superclássico. Não podia trazer jogadores de fora. E tu ganhou 2 vezes, né? Em 2011, não, em 2011 e 12?
Ganhamos as 2 edições. E aí também aproveitamos para levar alguns jogadores jovens, porque era a grande chance de você fazer isso. E levei Mário Fernandes, que tinha idade olímpica, porque estávamos de olho na Olimpíada de Londres, onde paralelamente a gente estava desenvolvendo uma equipe. Não tinha o projeto separado como tem hoje. Então foi o único episódio de um jogador que a gente quis levar e ele não quis ir. Os outros jogadores todos sempre fizeram questão de ir jogar pela seleção. Sabem que jogar pela seleção brasileira valoriza muito um atleta lá fora, por mais que ele já tenha valor, eles querem ir. Então, no meu período não tive nem esse problema, nem o outro que sempre todo mundo questiona, que é você poder convocar os jogadores que você quer. Eu nunca tive um porém durante a minha estada na seleção brasileira de ter que ouvir isso ou aquilo sobre esse ou aquele jogador, ou o jogador do patrocinador, ou o jogador do material esportivo, nada. Se as pessoas quiserem me criticar, e recebi críticas por convocação sobre esse ou aquele, pode ter certeza que foi da ideia do treinador, da cabeça do treinador, que eles foram para lá. Pois é, tem muitos comentários aqui pedindo, agora em seguida vou ler alguns e eles querem que tu fale, obviamente que nós vamos falar sobre a Batalha dos Aflitos. Essa tem que falar, né? Essa aí é um bom papo, né, cara? Bom papo. Alô, Queixinho, César Souza, um abraço. A dona Natália voltou aí, o Valdomiro. Beijos da Natália e do Valdomiro. Oh, gente muito boa, cara. Olha aqui. Carla Seabra foi a primeira produtora aqui do programa Encontro do Esporte há 30 anos. Está na TV Record hoje. Paulinho Prus, que audiência, parabéns. Olha quem entrou aqui, cara. Tovar Romariz Machado, hein? Tovar e Dorinho. Oh, grande professor Tovar, hein? Jogou muito também. Tem muita gente na história da dupla Grenal e do futebol brasileiro, né? Que tá sempre respeitando o futebol, valorizando aquilo que a gente faz. E essas pessoas a gente tem que tirar o chapéu. Jogou muito. Carlos Rogério Farias, o Cuca, grande abraço. Silvano Batista Rios. Ana Paula, da aula do AG, grande abraço. Silvano Batista Rios, boa noite. Gilson Passos, grande Valdomiro, baita pessoa e jogador. A Tânia Villa-Lobos. Rapaz, o Nobrinho usa o celular da mulher dele, cara. Olha só. Aqui é o Nobrinho, dizer. Vi quando o Mano era bom quando treinava o Guarani. Já contei essa história para ele, Nobrinho, aqui. Foi ou não foi, mano? Foi. Nobrinho conheci no Celeiro de Ases. Celeiro de Ases, é. Também o técnico do Sub-20 fazia as refeições no Celeiro de Ases, aí ao ladinho do campo suplementar do Internacional. Quem foi essa gurizada que passou pelas tuas mãos aí na base do Internacional e que venceu? Olha, eu dirigi o Sub-17 do Internacional em 2000. E ali nós tínhamos vários jogadores de qualidade muito boa. Tínhamos 2 goleiros muito bons. Um deles era Fabiano Eves, que era visto como o novo Tafarel. E Marcelo Boeck, que hoje está lá no Fortaleza, goleiro do Rogério Ceni, quando foi campeão do mundo. Que foi campeão do mundo pelo Isso, foi campeão do mundo. Eu vi aí na reprise ele comemorando, ele estava no banco como campeão do 2006, mundo. Né? E estava vindo um goleiro que chamava Renan, que também era visto no Internacional como um goleiro muito promissor. Eu tive o Chiquinho, lateral esquerdo, nesse time. Eu trouxe o Nilmar, do União Bandeirantes. Nós fomos jogar um torneio em São Paulo. Eu
Nós selecionamos o Nilmar para trazer para o Internacional. Jogava nesse time o Jadson, o meia, emprestado do PSTC, que o Internacional não teve dinheiro para comprar, porque teve que optar entre o Nilmar e o Jadson. Eu queria que nós ficássemos com os 2 jogadores, mas o presidente Fernando Miranda disse para mim, mano, eu só tenho dinheiro para comprar um. E o Nilmar custava 50 mil em 5 prestações de 10. E o PSTC, que era um braço do Atlético Paranaense, do Petralha, custava 300 mil reais. Então, o Internacional comprou o Nilmar pelos 50 mil do Matsubara, não é o Nilmar, do Matsubara, do Paraná. O Jadson, esse é que foi jogar no Corinthians depois? O Jadson, que foi jogar no Corinthians, que era do Atlético Paranaense. Primeiro jogou no Atlético Paranaense, depois foi para fora, no Shakhtar, depois veio para São Paulo. E aí, quando eu estava no Corinthians na segunda passagem, o Corinthians tinha contratado o Pato e a coisa não estava andando bem. O Jadson não estava sendo aproveitado pelo Muricy, o Pato tinha dado uma cavadinha num pênalti aí em Porto Alegre, tinha feito uma lambança, e aí a coisa não andava bem, e eu consultei as pessoas do Corinthians e perguntei a eles se existia uma chance de o Corinthians fazer um negócio com o São Paulo. E aí disseram, olha, acho que dá. Eu falei, então eu vou dar uma ideia para vocês. O São Paulo tem um jogador que nós precisamos, e nós temos um jogador aqui que provavelmente não vai jogar e que pode se dar melhor lá. E aí a gente teve a ideia de propor a negociação entre o Pato e o Jadson. Mas esse Jadson aí, ele jogou no Sub-17 do Internacional e foi campeão em Santiago comigo, jogando na meia. É um dos jogadores que tinha. Tinha o Leandrão centroavante, que era promissor. Tinha o Saraiva, que era muito promissor e que acabou depois não vingando, que era um meia, bem diferenciado na categoria de base, isso também é muito comum. Estava vindo os gêmeos, Diego e Diogo, que era do time do Julinho, né? Então, esses jogadores aí foram os jogadores que eram para ser mais e deles o que mais se destacou acabou sendo o Nilmar, né? O Nilmar e o Jadson são os 2 jogadores que mais se destacaram. Vamos ver se tu enfrentasse esse cara aqui, tu de treinador. Ele jogou de centroavante no Guarani de Bagé, no Bagé, jogou no Juventude. Quando ele jogava no Juventude, cara, ele é meu amigo de Bagé. Quando ele jogava no Juventude, ele foi a Bagé passar um fim de semana, subiu numa árvore para tirar laranja, caiu e quebrou a clavícula. O Omar, o surdo, centroavante. O Omar jogou no Guarani de Venâncio Aires. Jogou? Um abraço aqui de Bagé, Bosco, e mano, o Omar Souza de Bagé. O Omar foi o centroavante do Guarani quando o Guarani subiu a primeira vez. É mesmo? Ele era o centroavante do Guarani, uma pessoa espetacular também. Verdade. Mauri Silva, alô Mauri, secretário-geral do Inter, lá do Comercial Sarandi, do Copa Bola, na audiência. Éder Oliveira, boa noite, meu amigo Bosco, parabéns pelo excelente papo, coisa e tal. Luquinhas Brizola, Everton Nunes, Paulo Estela, de Bagé, Genoar Soares, grande abraço, Mano Menezes. Carlos Eduardo K, esse é bom de cavaquinho, toca no Bom Partido. Alô, K. Éder Oliveira, importantíssimos comentários sobre a seleção, pois as pessoas sempre comentaram que existe influência política nas convocações, é que eles sabem com quem eles metem, né? Eles sabem. Essa é uma parte importante do processo, né? As pessoas vão até onde elas podem ir ou até onde os outros deixam elas ir. E a minha linha divisória é bem clara. Não tem meio termo. Otávio Rojas, professor, mano, já superou o maltratamento que teve. Não entendi muito aqui da direção do Internacional, anos atrás.
Não sei o que ele tá... Sério, deve ser da famosa declaração do ex-presidente de que eu não tinha perfil Ah, é verdade. para dirigir. Muito, muito bem superado. Eu sempre falo que certas coisas fica feio para quem faz, né? É verdade. Fica É feio para quem verdade. faz. Que tu não tinha perfil aqui, mas teve perfil para ser campeão no Cruzeiro, campeão no Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Ah, a gente vê coisa, né, cara? Agora tu vê a É, volta que a vida deu aqui, né? a vida é assim, a vida é assim. Gustavo, gospe para cima, como dizem em Bagé, né? Cai, né? É, É, cai no é. olho, cai no Gilson olho. Rocha, grande abraço, Bosco, mano, Alfeu Ilha, grande treinador, é bom rever por aqui o Mano, ouvir nomes daqueles que brilharam com a camisa do Inter. Paulo Cé, grande Mano, na expectativa de voltar ao tricolor. Abraço, PC de Atlântica. Alô, Pirulito, Kleber Baian, esse treineiro é bom demais. Márcio Souza, Mano Menezes, excelente treinador, só falta no currículo é treinar o Grêmio Bagé. Não, vai treinar o Guarani um dia. Esse Eu pessoal não respeito muito o futebol do interior. Eu acho que é verdade. é daí que surgiram, né, historicamente, nossos grandes jogadores. E sempre falo muito quando enfrentamos dificuldades em outros lugares, de que a escola de treinadores do Rio Grande do Sul nos ensinou muito exatamente em cima dessas dificuldades, de jogar jogos duros sempre, né? E não se entregar na véspera, competir, lutar, saber às vezes até que vai perder, porque do outro lado tem muito mais qualidade, mas, né, saber competir e ver aí grandes treinadores e grandes jogadores no passado aí que nos criaram esse lastro vencedor que nós somos pelo mundo afora aí. Pois é, rapaz. Aqui, ó. Gustavo Dalto, grande Bosco, abraço. Nelson Dávila Guimarães. Oh, meu amigo Nelson, sempre jornalismo de primeiro. Birajara Dutra, boa noite, meus queridos. Quem mais aqui? Vamos ver aqui o pessoal. O pessoal gosta do Mano Menezes. Quem não gosta, né? Pô, gente. Parabéns, Bosco, baita entrevista. O pessoal chegando aqui, cara. Mas vamos lá. Walter Bosco, Cirne. Walter Cirne. Walter Empresário, né? Cirne? Walter Júlio Cirne. Sortica, jornalista, também falando aqui. Fala aí, mano. Temos que falar da Batalha dos Aflitos, né? Vamos. É o que eles estão pedindo aqui. Né? Paulo Ricardo Melo, peço que não escalar a seleção dos melhores que trabalharam com ele. Pô, aí nós vamos fazer. Gerson Moreira Sol, lá da Trinca dos Bambas da Urgia. Também, manda um abraço. Antes de nós falarmos sobre a batalha do Aflito, dá uma pincelada para nós, como é que foi, hein, cara? Sair daqui para ir para a China, né? Cultura diferente, comida diferente, língua diferente. Como é que é esse negócio lá? Muito difícil para um técnico de futebol trabalhar sem o mínimo de comunicação direta entre ele e os jogadores dele. Porque se você for na América Latina, você fala português, mas você consegue se comunicar num espanhol falado mais devagar, né? Temos termos pela proximidade com o Uruguai, falando. Se formos na Inglaterra, arranhamos um pouco de inglês, alguns países que falam inglês, arranhamos um pouco, nos comunicamos, falamos. Mas lá não se falava nada em inglês. O clube que eu fui, os jogadores só falavam mandarim. Então você tem que dar o treino com um tradutor no meio de você e do seu jogador. É quase impossível. Aí tu treina o intérprete para o intérprete treinar eles. O intérprete já tinha estudado no Brasil, mas é assim, do mandarim para o português é um horror a tradução, né? Porque o mandarim não tem a letra.
Não tendo a letra, não tem o som. Não tendo o som, tá feita a lambança. Cada sinalzinho daqueles, que são 5.000 caracteres, 3.000 para o sujeito ser alfabetizado, ele tem que dominar 3.000. Aquilo é um termo, aquilo é quase uma frase. Então, se o teu tradutor não entender perfeitamente o sentido do que você quer falar, ele não consegue traduzir corretamente aquilo que você está falando. Daqui a pouco ele passa uma frase lá, o centroavante vai jogar de lateral. Não, talvez não chegamos a isso, mas coisas importantes do futebol, que é a intimidade, o tipo de cobrança, às vezes a motivação, né? É quase impossível. É quase impossível. Então, você fica num dilema, né? Se você vê que daqui para lá é difícil, de lá para cá também é muito difícil. Ainda bem que nós tínhamos 5 bons estrangeiros na minha equipe. Eu levei o Gil, zagueiro, porque os zagueiros eram ruins demais, então pelo menos dá uma segurada com um zagueiro bom. O Gil que jogou no Corinthians contigo. O Gil que jogou no Corinthians. Ele mesmo, agora voltou para o Corinthians. Estava lá Montijo, já estava lá. Estava lá o Aloísio, que jogou no Grêmio, foi da base do Grêmio, depois teve no São Paulo, o Aloísio Boi Bandido. Estava o Jusilei. E estava o Diego Tardelli. Então, você tinha algumas boas possibilidades. A gente fez lá uma campanha na Champions da Ásia, que é a Libertadores deles. Um campeonato que o clube nunca tinha feito, chegou nas quartas de final, nós deixamos o time classificado nas quartas de final na Champions da Ásia. Acho que iríamos mais longe pela condição do time e pelo que tinha conseguido construir. Não fomos bem na liga local, mas as condições de trabalho eram extraordinárias no time que a gente estava, que era o Shandong Luneng, que tinha sido dirigido pelo Cuca antes de mim. O Cuca veio embora e eu assumi no lugar dele. A estrutura do clube é simplesmente extraordinária. Você tem capacidade, condições para executar o trabalho muito boas. A língua e os costumes são muito diferentes, todos sabem, né? Mesmo com a globalização, em alguns lugares ainda é muito diferente. Então, eu estava na província de Shandong, a capital era Jinan, é uma cidade que para eles é relativamente pequena, mas é uma cidade de 10 milhões de habitantes. 10 milhões lá é pequeno. E então era um pouquinho ainda distante. Na cidade que o Felipão trabalhou, que é Guangzhou, as condições eram muito melhores em termos de convivência, já mais globalizado, e tem as 2 cidades maiores, que é Pequim e Xangai, que são extraordinárias em termos já de convivência. Aí já tem tudo mais aberto, inclusive a comunicação é melhor. Provasse lá carne de cachorro, não? Não. Essa é uma outra coisa também que melhorou muito. A globalização vai aproximando, então só nas cidades mais tradicionais que ainda existe, né? Porque eles preferem comer ainda cachorro, né? Os habitantes querem, pela tradição, pela cultura deles, ainda querem comer. Mas hoje já existem restaurantes internacionais em quase todas essas cidades. A capital que a gente estava, que era Jinan, também já tinha 5, 6 restaurantes internacionais bons que você poderia se alimentar bem. E o nosso clube tinha comida brasileira. Exatamente já por ter tido treinador brasileiro antes, que era o Cuca, ter jogadores brasileiros, foi levado para lá cozinheiro brasileiro para ensinar os chineses a fazer comida brasileira. Então, no nosso dia a dia, a comida era perfeita, muito boa. Bom, E o dinheiro lá, então. era bom, né?
E o dinheiro era bom, né? Ficava no banco ou botava embaixo do colchão? Toda vez que a gente achava alguma coisinha ruim, lembrava do dinheiro. Que Quem, os, passava o ruim logo. os primeiros que foram trabalhar na Arábia diz que contavam isso, duas coisas. O dinheiro embaixo do colchão, aí quando davam a tristeza, eles iam contar o dinheiro. E aprenderam na Arábia a fazer vinho, que não pode beber lá, né? Então eles faziam o É vinho. verdade. E aí eles diziam que faziam o vinho, mas o vinho que eles faziam não dava tonturinha, que não podia botar álcool. Aí também. Bom, os gremistas estão todos aqui pedindo, cara. Vamos lá. Batalha dos aflitos, cara. Pô, tu já treinou seleção, ganhasse Campeonato das Américas contra a Argentina, campeão com Cruzeiro, com Corinthians. Agora, é inacreditável aquele feito, né? É. Como esse, não vai haver outra situação como essa. Eu acredito que não vai haver para ninguém, pela excepcionalidade dela. Sabe que faltavam 2 dias para iniciar a Série B, 3 dias, e eu fui convidado para ser o treinador do Grêmio para substituir o Hugo de Leão. O Grêmio tinha ido jogar pela Copa do Brasil com o Fluminense no Rio e tinha perdido de 3-0 na quarta-feira. Quinta-feira era dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu estava entrando no Centenário, no estádio Centenário do Caxias, para dar o treino, porque o Caxias também ia jogar a Série B. E nós íamos estrear contra o Criciúma no sábado, no Centenário. E recebo uma ligação do Paulo Pelaipe. Diz assim, aqui é o Paulo Pelaipe. E eu gostaria de falar contigo. Tu deve imaginar o assunto que eu quero falar contigo. Aí eu disse assim, não, eu imagino, mas eu estou entrando para dar treino agora e vou dar o treino. Podemos falar mais à noite? Podemos falar mais à noite. E aí marcamos às 19 horas, ou 18 horas, não tenho bem certeza, acho que era 18 horas, uma reunião no Hotel Reinos, o antigo Hotel Reinos, em Caxias do Sul. Mas aquele teu treino também, o teu treino também já não foi mais treino, né? É verdade, essas coisas mexem com a cabeça da gente, Claro. não tenha dúvida. E nessa reunião participaram Paulo Pelaipe, falecido Carioca, Alfredo Oliveira. Alfredo Oliveira e Haroldo Santos. O Haroldinho, que era assessor de imprensa. E era assessor de imprensa do Grêmio. Essas 3 pessoas participaram da reunião comigo e me fizeram o convite para dirigir o Grêmio. Então, eu aceitei nessa noite. No outro dia, já desci de noite para Porto Alegre. No outro dia, cedo, embarquei para Brasília, porque o Grêmio ia estrear com o Gama. Então, do primeiro jogo, do time que estreou no primeiro jogo, só ficou um jogador na equipe, que foi o Anderson. A gente mudou os 10 jogadores da equipe durante o campeonato. O Bocejur jogou contigo? O Boceju jogou comigo. Jogou comigo. Como o... ponta. Como ponta? Tinha 19 anos. Mas na seleção chilena ele é lateral, né? Ala. Virou ala, Ala. porque na época o treinador argentino, o Bielsa, jogava com linha de 3, botou ele de ala e ele fez o fazer. Mas voltando aos aflitos, então mudamos todo mundo, só ficou o Anderson na equipe. Mudamos do goleiro até o centroavante, e isso acarretou, né, um pouco de inconstância no início e dificuldade, mas depois o time encaixou. E aí começamos, na época só subiam 2, né, Bosco? Era muito mais difícil subir. E não era pontos corridos o campeonato todo. Você jogava só um turno, classificavam 8, jogavam 2 quadrangulares, classificavam 2 em cada um e jogavam um quadrangular final onde só subiam 2. E aí, nesse último quadrangular, nós iniciamos a primeira rodada na liderança do quadrangular e chegamos nos aflitos na liderança, invicto, sem ter perdido uma partida. Mas se perdêssemos o jogo para o Náutico, nós estávamos fora.
Esse é o problema do quadrangular, né? O quadrangular é um sistema muito, muito difícil. Nós cometemos 2 deslizes. Nós empatamos 2 jogos com a Portuguesa. Empatamos em São Paulo e empatamos em Porto Alegre. E aí isso nos levou a ter que, no mínimo, empatar nos aflitos. Aí passamos por tudo lá, tudo que você imagina. Cara, desmancharam o vestiário, construíram parede, tiraram os bancos, passavam um esgoto por dentro do nosso vestiário. Pintaram o vestiário para ficar com cheiro de tinta. De urina que vinha do mictório do banheiro do lado, passaram tinta. Tinha uma sirene lá, um negócio de colégio, daquele parecia de colégio, uma sirene que era de sino, que ficou tocando durante 20 minutos sem parar dentro do nosso vestiário no intervalo. Então, tudo isso vai somar. Soldaram a porta para a gente não poder entrar para aquecer. A gente teve que ficar dentro daquele cubículo o tempo inteiro esperando, só abrir na hora. Então, tudo isso foi criando um clima muito, muito forte para o comportamento dos jogadores. E aí iniciou o jogo, um jogo que seria difícil, porque o Náutico tinha um time bom e jogando lá sempre era difícil, naquele campo era horrível de jogar bola, né? E aí fomos indo, tivemos a primeira penalidade máxima que, na minha opinião, não houve, que foi do Domingos. O Bruno Carvalho bateu no poste. Foi para o segundo tempo, acho que a gente perdeu o Ricardinho no intervalo, se não me engano, com a lesão muscular. E aí entrou Lucas, já entrando, né? Lucas Leiva. E aí fomos indo, o jogo se arrastando, um jogo difícil de jogar. Aí coloquei Anderson no 15 do segundo tempo, mais ou menos. E aí veio a primeira expulsão, que foi a expulsão do Scalona com bola rolando. Expulsão correta, o Scalona botou a mão na bola, já tinha amarelo, foi expulso. E aí veio o segundo pênalti, né? O pênalti que o árbitro marcou, o pênalti do Nunes. E aí o negócio degringolou, né? E aí todo esse acontecimento do vestiário, toda essa pressão, tudo isso explodiu, porque um pênalti sofrido daquela hora, e se toma o gol, você já não ia ter condição de reagir mais, não ia ter mais jogo, a gente sabia como é que ia ser. E aí veio a expulsão do Patrício, veio a expulsão do Nunes, aí já tinha Scaloni, então já eram 3, e depois na última hora Domingos ainda foi expulso. Muita gente entrou no campo e a sugestão era a gente não deixar o jogo terminar. Essa era a sugestão. Porque ninguém de sã consciência imaginava que naquela condição o Grêmio teria capacidade de resistir. Ficaram 7 contra 11, né? 7 contra 11. E aí ficamos 7 contra 11. Quando o pênalti foi para ser cobrado, era 7 contra 11. O Ademar bate, a primeira conversa com o presidente Paulo Doni, naquele tumulto, aquela maluquice, o presidente, se um time sair de campo, um time dessa grandeza, 2 pessoas vão ser marcadas pro resto da vida com essa decisão, o senhor e eu. E aí o presidente, não, nós vamos ficar. Porque tinha gente que queria que o Grêmio saísse do campo, né? Certamente. Meio que um consolo, né, para ir para o tapetão, aquelas coisas que nessa hora do desespero também é normal que as pessoas pensem. Não vamos aqui também ficar criticando ou condenando alguém. Claro, né? Não. As pessoas, na verdade, queriam ajudar. Mas todo mundo quer ajudar, mas não dá para ajudar. Tinha que ficar. E aí, ainda conversamos com o Galato rapidamente. O Chiquinho era o treinador de goleiros e eu disse, Galato, esse rapaz vai bater cruzado numa hora como essa, porque o pênalti cruzado é um pênalti de segurança. Um tumulto desse, uma loucura dessa, esse rapaz vai bater cruzado. Era canhoto, né? Era o Ademar. Vai bater cruzado. E bateu cruzado, né? E o Galato tira meio com os pés, passou um pouco da bola, a bola vai para a linha de fundo. E o Náutico tão perturbado com o segundo pênalti perdido, ao invés de bater o escanteio curto, porque você com 4 jogadores a mais, se bater o escanteio curto, você entra dentro da área com a bola
Jogou, bateu o escanteio direto na nossa área. Bateu direto, tiramos a bola cai no pé do Anderson, saímos correndo com a bola, porque era a única coisa que tínhamos que fazer, correr com a bola. Não tinha ninguém para passar a bola, não tinha jogador, nós só tínhamos 7. E aí o Anderson corre meio que em direção ao nosso banco, assim, né? Banco contrário, meio cruzado. E o Batata, que era o zagueiro do Náutico, vem e faz uma falta e aí toma o cartão vermelho. Segundo cartão amarelo, cartão vermelho. Aí ficamos com 3 a menos. E a gente não queria que batesse a falta. Vamos ser bem real. Eu estou dizendo para segurar, porque com 3 a menos, você vai querer jogar? O jogo não era para andar. Mas os jogadores do Náutico estavam olhando para o lado de lá. Assim, a torcida estava jogando tudo dentro do campo, indignada que eles tinham perdido o segundo pênalti. Se terminasse empate, como é que ficava? A gente subia, mas o Santa Cruz era o campeão da Série B. Aliás, tinha dado meia volta olímpica já. Lá no outro estádio, lá no Arruda. E aí o Anderson, com aquela esperteza que eu falo assim, que o cara da Vila tem, né? E que ninguém tira desse cara, porque está acostumado com tanta coisa e está preparado para tudo, né? Foi e pediu para o Marcelo Costa bater rápido. E o Marcelo bateu. E o Anderson carrega a bola para dentro da área. Quando ele está entrando na área, os jogadores se deram conta de que o lance estava andando. E aí ele dribla o zagueiro meio que entrou com medo já de fazer pênalti, e aí fizemos o gol, ganhamos de 1-0. Esse jogo que virou filme, faz parte da história, né? E certamente marcou a vida de todos nós e de todos os gremistas, porque eu já recebi centenas de relatos de pessoas que tinham desistido do jogo. Tinham saído para caminhar na rua. Tu já tinha desistido ou não? Tava torcendo pelo empate só. Eu não podia desistir porque eu estava no jogo, mas eu não vou dizer para as pessoas que eu achei que o desfecho ia ser aquele, porque eu não vou faltar com a verdade, né? A gente queria resistir, porque a gente tinha que resistir, porque esse é o compromisso de quem veste a camisa do Grêmio ou veste a camisa de qualquer outro grande clube. Você não pode abandonar uma situação como aquela, e penso que fomos premiados exatamente porque ficamos lá, porque tivemos coragem de ficar lá e enfrentar a situação mais adversa que um time já enfrentou na história do futebol. Tá todo mundo te elogiando aqui, o Vladimir Salles, o Daniel Miller do Carmo, o Sandro Fernandes, Gerson Moreira Sol, Silvano Batista, uns te chamando de mágico aqui, que tu não era treinador, porque com o time que tu tinha, tu conseguiu ser campeão, coisa e tal. Agora, quantos bastidores para nós, e eles estão todos te elogiando assim pelo teu relato fidedigno que aconteceu lá. Como é que foi no vestiário depois, cara? Não, a gente estava transtornado. Era uma situação assim, era um misto de alegria com choro, com tudo, né? Eu tive um ataque antes de entrar dentro do vestiário de volta, que as pessoas meio que tiveram que me segurar, porque no sábado, aí em Porto Alegre, num programa de meio-dia, uma pessoa disse que recebia coisas do além, um comentarista esportivo. Baixava o espírito. Baixava, ele tinha comunicação com o além, e o além tinha dito que o Grêmio não ia subir naquele dia. E aí eu respondia gritando para essa pessoa que os nossos eram os nossos superiores eram mais
fiéis do que os superiores dessa pessoa. Eu gritava com muita força, porque era uma coisa assim de dentro que eu não conseguia segurar. Mas a festa foi uma festa na proporção do que aconteceu, né? Porque todo mundo tem, o clube grande quase tem vergonha de jogar a segunda divisão, né? E foi um dos desfiles maiores da história do Grêmio. O falecido seu Verardi dizia isso para mim muitas vezes depois: mano, eu já percorri esse percurso como campeão do mundo. É verdade. E o sentimento não era igual o de hoje, ele disse. É assim, é uma coisa mais forte do que tudo que o Grêmio já passou. E isso vindo do seu Verardi, tu sabe que a gente pode acreditar. Eu sempre digo aqui que os jogadores no Grêmio se reportavam sempre ao seu Verardi antes. Não que eles não tivessem respeito pelos presidentes, mas eles respeitavam muito o seu Antônio Carlos Verardi, né? Um gentleman. Unanimidade. Unanimidade. Nunca vi ele levantar a voz para fazer cobrança, né? Porque passar a mão por cima para elogiar é fácil. Não, cobrar com razão, cobrar com argumento, cobrar sem tirar nem pôr, né? Mas sempre dentro de uma linha, sempre ele era o símbolo do Grêmio. As pessoas todas de fora viam ele como o Grêmio, de tão importante que ele foi nessa sua grande passagem pelo Grêmio. O Itacir Zílio aí. Fala, meu irmão, precisamos falar da nossa associação de ex-atletas. Eles formaram uma associação de ex-atletas aí. Quem está comandando é o Paulinho, aquele baixinho que jogou no Cruzeiro, no Vitória da Bahia, no monte de time, que mora em Santa Catarina. Uma vez por ano ele se reúne aqui. O ano passado foi no Cristo Rei, São Leopoldo. Tem 300 caras. Vem todo mundo que jogou no Rio Grande do Sul, vem da onde estiver, eles vêm aí. Agora, como é que foi no vestiário depois a festa para o Anderson lá, cara? Porque ele era um menino, né? Nem ele acreditava, nem ele acreditava. O Anderson era um fora de série dentro do grupo que tínhamos, né? Nós não tínhamos muitos jogadores diferenciados, somos obrigados a reconhecer isso. Também não é comum, né? Na Série B você ter muito mais na dificuldade financeira que o Grêmio atravessava. As pessoas não têm ideia, mas a nossa folha de pagamento total naquele ano era 700 mil reais. Então o Grêmio tinha chegado num grau de dificuldade muito grande, né? Então o Anderson era o diferenciado porque ele era a prata da casa e tinha, né, se formado como tal. Esses jogadores não têm tanta noção do perigo. Uma vez eu escutei uma definição sobre o Romarinho, que fez aquele gol do Corinthians, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores contra o Boca. Sim. Que foi o gol de empate na Bombonera. E aí alguém disse assim, mas Romarinho deu uma cavadinha aos 43 do segundo tempo na Bombonera para empatar um jogo de final de Libertadores. Eles não têm muito a noção desse perigo, eles são diferenciados também nisso, né? E Anderson era esse jogador, né? Não sei se vocês lembram, mas ele voltou na reta final da Série B. Ele chegou em Porto Alegre numa cadeira de rodas, porque ele jogou a final sub-17 contra o México no Mundial. O Anderson. O Anderson. E rompeu o ligamento do tornozelo. Então ele quase não jogou o primeiro quadrangular. E no jogo que eu coloquei ele contra a Portuguesa, era o primeiro jogo que ele estava voltando no 2-2 no velho Estádio Olímpico, ele teve que sair no intervalo. Nós estávamos perdendo de 2-0 para a Portuguesa, ele não conseguia colocar o pé no chão. Então, assim, né? São jogadores muito acima da média, né? Mas aquilo ali foi uma coisa maior
do que todo mundo. Não era coisa de um jogador, né? O Anderson fez o gol, mas Galato defendeu o pênalti na hora mais importante, né? Lucas entrou já, também era um menino de 18 para 19 anos. Então, aquilo era o Grêmio, o Grêmio acima de todo mundo, né? Embora Anderson tenha sido escolhido para fazer o gol do título. O Itacir Zílio aqui me dizendo, não, o presidente da associação é o Loivo, esse ponteiro aí do Grêmio, e o vice é o China. O China. O volante? Cara, a nossa conversa está muito boa, cara, mas nós já estamos aqui há 1h e 25 minutos conversando, e eu vou te liberar aí para te agradecer muito, que foi um papo assim, que as pessoas, nós tivemos 150 pessoas ao mesmo tempo assistindo, tu vê, agora estamos com 120 pessoas ao mesmo tempo nos assistindo, dezenas de comentários, porque as pessoas gostam disso, cara. As pessoas não querem mais saber do joelho do jogador, da unha encravada do jogador, quero uma conversa leve, uma conversa com histórias, olha só, e essa tua história que tu contasse aí da Batalha dos Aflitos, cara. Né? Só se ouvia dizer que queriam tirar o Grêmio, agora tu confirma, realmente. Mas as pessoas queriam por quê? Por causa da paixão, né? Por causa da... Claro. A conjugação dessas duas coisas é muito difícil no futebol, né, Bosco? A paixão com a razão que a gente tem que ter para tomar as decisões. Não é fácil. Muitas vezes você fica dividido entre uma coisa e outra coisa, e é difícil para o técnico tomar as decisões. Às vezes o técnico é o antipático, porque o técnico quer puxar mais para a razão, né? A razão que justifica, que dá coerência para as decisões. Mas para um presidente de um clube é mais difícil ainda do que para um técnico. Porque ele é o maior dos torcedores daquele clube. E isso precisa ficar claro, né? O futebol é feito de muitas histórias e a gente ouve muita coisa e eu quero deixar assim uma mensagem final para aqueles que gostam do futebol, daqueles que participam do futebol e aqueles que ouvem às vezes as histórias. Quando perde, aparece uma história aqui para contar de um técnico, de um companheiro, e quando ganha, essa história nunca aparece. Eu quero dizer para as pessoas o seguinte: existe muita coisa no meio de um grupo de jogadores que é da vaidade do jogador, que às vezes é da vaidade do técnico, né? Então, se erra, se acerta, se toma decisão, se briga, acontece um monte de coisa nas vitórias e nas derrotas. Nas derrotas, elas vêm à tona, porque sempre aparece alguém para falar ou para querer transferir para o outro a derrota. Sempre tem uma fonte. Sempre tem uma fonte. Mas vocês podem ter certeza que nas vitórias elas também aconteceram. Elas também aconteceram. Só que aí a gente ganhou. E aí ninguém fala. Cara, muita gente aqui pedindo para tu treinar o Inter, muita gente pedindo para tu voltar para o Grêmio, né? Quero dar um abraço no Duda Pinto aqui, lá de Livramento. Ô, Duda, ontem assisti parte da tua live com o Claudio Miro. Foi zagueiro do Santos, foi zagueiro do Grêmio. Curitiba. Né? Formou uma zaga com o Argel no Santos, e eles mesmos me contavam que o Leão dizia para eles: pelo amor de Deus, parem de dar sarrafo, vocês estão batendo muito. O Sidney Lobo, meu assistente, tem uma marca na perna que o Claudio Miro deixou. Tá mandando um abraço para o Claudio Miro aí. César Souza entrou. Edson Barbosa Vargas, meu amigo, valeu, Bosco. Pergunta para ele por que não quis treinar o Inter. Não, ele queria treinar o Inter. Aqui disseram que ele não tinha o perfil para treinar o Inter. Aí ele foi ser campeão no Corinthians, foi ser campeão no Cruzeiro, foi ser campeão em tudo quanto é lugar. Alô, Cris da Redenção, do nosso grupo. Cara, eu estou encerrando, cara, mas vou te mostrar uma coisa aqui que tu vai entender. E depois eu vou dizer para... Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um bolo de aniversário com velhinho e tudo? Um bolo de aniversário, rapaz. Como é que eu não... E eu tenho um amigo chamado Paulo Melo, que eu já falei que ele é o coordenador do blog, né? O BAC,
arquibancada colorada, e que é o cara que representa o Salgueiro aqui, né? E ele diz, com razão, que o parabéns a você é muito chato. Então, ele canta o parabéns reduzido, que é o seguinte, ó, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quinta-feira, agora, dia 11, está de aniversário, né? Saúde. 58 aninhos. 58, né? Primaveras com os outonos, os verões e os invernos juntos. Pois é, que bom, cara. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Espero que tu tenha gostado desse nosso papo, né? Um papo leve, descontraído. Já vou dizendo aqui que sexta-feira, agora nós teremos uma outra live, no mesmo horário, cedinho, 19 horas. Até agora já estão confirmados o técnico Roger Machado e o Grafite, foi centroavante, hoje é comentarista da Sport TV. Vamos falar um pouco sobre experiências de vida, né? Dos atletas, do esporte, as dificuldades, as facilidades, essas coisas todas que vocês enfrentam e nós, como jornalistas, também enfrentamos. Querido mano, um beijo no teu coração. Agradeço a Camila, tua filha, mais uma vez, pela oportunidade. Ela estava meio preocupada, assim, nós não quero saber de futebol, nós queremos saber do Passo do Sobrado, né, de Santa Cruz, de Rio Pardo. É verdade. A Camila tem a preocupação dobrada comigo, né? Primeiro, porque é minha filha, e segundo, porque é a minha assessora de imprensa. Então, se justifica a preocupação, né? E tu sabe que se justifica. Eu passei durante esse período todo sem falar com ninguém, porque as pessoas só querem uma declaração contra esse ou contra aquele, e sem futebol, qualquer declaração vira uma polêmica. Né? E não é isso que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento, a gente tem que fazer coisas leves, as pessoas precisam disso. E nós, do Rio Grande do Sul, estamos passando bem por esse período, eu espero que a gente continue passando. Temos que continuar, né, conscientes de que a coisa ainda é feia e que temos que continuar cuidando principalmente do próximo, porque cuidando do próximo vamos estar cuidando de nós mesmos. Então, deixo um abraço muito grande às pessoas do futebol, às pessoas do nosso segmento, que nós também temos que cuidar muito, como fizemos aqui agora, com respeito para com todo mundo. Grande abraço, Bosco. Muito obrigado pela audiência aqui, o Dinho do Porto, Bedi Matos, Rafael Pascoal, Neurilene já entrou umas 3 ou 4 vezes aqui, Jefferson Cavalcante, Fábio Rodrigues voltou, César Souza voltou, olha aí, rapaz. Pessoal, Adriana Silva, Jean Carlos Radim Azevedo, tá bom. Mano, beijo no teu coração, te cuida, e aí vamos ver aí, quando o futebol voltar, se é... Libertadores acho que não vai voltar mais. Na América aí tá difícil, né? E Campeonato Brasileiro, se tem dúvidas ainda, né? Mas vamos aguardar, vamos rezar, porque nós temos um inimigo invisível, né? Que nem ninguém sabe, né? Para que lado que vai correr. Cara, muito obrigado mesmo. O pessoal gostou muito. Te agradeço. Abração, boa noite para ti. Feliz aniversário mais uma vez. Muito obrigado. Conte sempre comigo. Quando precisar, estou aqui. Tá bem? Tá bom, obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.